É possível você usar o esmalte como uma cola. Eu modelei essa peça e eu não cuidei muito na hora de colar essas pecinhas aqui, ela descolou na etapa do biscoito, o biscoito é quando a argila se transforma em cerâmica. E agora eu quero colar essas duas partes. E eu posso utilizar o meu esmalte como uma cola. É bem legal esse procedimento. Então, às vezes você também fez algum projeto que pode ter quebrado algum cantinho, dependendo do lugar, às vezes você usa o esmalte como uma cola. Fique atento com a gravidade, tá? Esse tom de esmalte é esse tom aqui. Geralmente eu faço uns testes, no verso eu coloco a marca que eu usei, o código, a temperatura que eu devo queimar. Eu queimo geralmente a 1000 graus. Então, eu vou fazer a colagem aqui para você ver como é simples. Então, eu passo aqui o esmalte, uma camada bem abundante. Dependendo do tipo de projeto, às vezes eu uso o esmalte transparente para fazer a colagem. Aqui eu vou colar com o próprio tom que eu vou pintar depois o restante da peça. Colei ali e vou fazer na outra também. O esmalte, ele se funde em temperaturas adequadas. No meu aqui, no caso, é 1000 graus. Então, a hora que ele se fundir, ele vai virar uma colinha e fixar as duas partes da cerâmica. E dá super certo. E agora é só fazer a aplicação do esmalte no restante da peça. Eu vou aguardar secar um pouquinho mais aqui para aplicar aqui por cima. Ela fica toda envelopada com o esmalte. O esmalte, a aplicação no pincel é depositado. Eu uso um pincel macio. Esse projeto ele tem baixo relevo, então eu capricho para entrar bem. Depois eu vou pegar um pincel mais fininho para pintar as laterais. E nesta outra parte que eu colei também, vou fazer o mesmo procedimento. Vou passar aqui uma camadinha por cima. Eu vou passar 3 demãos, 2 ou 3 demãos, intercalando secagem. Depois eu mostro o resultado para você. Então, olha que bacana. Se você tem alguma parte para colar dos seus projetos cerâmicos, o esmalte pode servir como uma cola. Vou guardar a secagem, fazer as laterais, depois passar mais uma camada bem aplicada e vou queimar a 1000 graus. Depois eu te mostro. Vou aplicar o esmalte no verso também. Que esse projeto, se eu quiser usá-lo como uma escultura, prendendo numa base para ele ficar em pezinho assim, pode ficar bem interessante. Esse projeto eu posso usar até como uma peça funcional, se eu quiser. Por exemplo, um descanso de panela. Se eu colocar aquelas bolinhas de silicone, aqueles calcinhos aqui, posso transformá-lo numa peça funcional. Mas provavelmente ela vai ficar sobre uma outra base, que eu usarei como uma escultura. Lembrando que se eu pinto uma peça frente e verso, eu preciso de usar o mobiliário de forno para queimar essa peça. Então, eu vou utilizar os tripés. Então, agora eu vou aplicar mais uma camada aqui para fixar bem essas duas partes que eu colei. Esses esmaltes importados da Duncan, eles normalmente ficam assim. Se você passa uma camada, fica mais fosco. Se você passa de 2 a 3 camadas, ele fica com vidrado maior. Então, eu vou deixar mais na parte de cima, uma camada mais espessa. O esmalte pode ser usado sim como uma cola. A fixação aqui ficou excelente. Olha, eu seguro aqui onde eu colei as partes. Ela ficou muito firminha. Perfeito. Vou movimentar assim. Olha, fixou muito bem. Então, sim, o esmalte pode ser utilizado como uma cola.